Olá, amigos da TV Mais, canal 22, canal 41, Digital HD. Estamos iniciando mais um programa Marcos Alves Entrevista. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Estamos recebendo hoje, com grande prazer, enorme satisfação, a doutora Mariana Borges Firmo. Ela que é cirurgiã vascular, angiologista, médica de renome e está atendendo a Assis, região, Ourinhos, região. E vamos conversar com a doutora Mariana sobre o nosso tema de hoje, dores nas pernas. Ok? Doutora Mariana, bem-vinda à TV Mais pela primeira vez. Muito obrigada do convite, obrigada da oportunidade para esclarecer algumas dúvidas. Nós que agradecemos, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. E vamos começar então com dores nas pernas, esse tema importante, né? E creio que a doutora passará para a gente informações muito valiosas e importantes. O que pode causar as dores nas pernas? Dores nas pernas é a rotina do cirurgião vascular, né? Entre cada 10 pacientes que a gente recebe, 9 são com queixas de dores nas pernas. E existe uma infinidade de causas, sendo ela uma das mais graves, a doença vascular, a insuficiência venosa e a insuficiência arterial. Então, uma das principais causas de dores nas pernas são as varizes internas e a deficiência circulatória, que é algo muito importante, que é do escopo do cirurgião vascular o tratamento. Perfeito. E tem uma faixa etária que é mais acometida com esse problema? Sim, interessante a pergunta. Nós temos dois sistemas circulatórios, o sistema arterial e o sistema venoso. Quando nós pensamos nesse sistema arterial, essas dores nas pernas acometem a partir dos 30, 40 anos, porque ela tem correlação com os fatores de risco, que é o tabagismo, que é a pressão alta, que é o diabetes, que é a dislipidemia, que é o aumento do colesterol e triglicérides. Então é mais nessa faixa etária, que precisa de um tempo para o organismo sofrer a lesão para poder ter a manifestação disso. Quando a gente pensa no sistema venoso, que são as varizes, isso pode acontecer desde a fase criança, desde a primeira infância. Então, tem casos de crianças com varizes que pode já iniciar com 3, 4, 5 anos, dependendo de alguns casos. Então, depende daquilo que vai estar sendo acometido, ou o sistema arterial ou o sistema venoso. E tem como evitar? Tem. 100% ou não? Não, dá 100% infelizmente não tem. Quando pensamos em varizes, tem uma característica genética muito importante. Então, se o seu pai teve varizes, se sua mãe tem varizes, você provavelmente vai ter. A gente não consegue evitar o surgimento, mas a gente consegue postergar a manifestação dos sintomas e controlar a intensidade dos sintomas. Então, você não consegue evitar que aquela pessoa tenha varizes ou que ela tenha veias internas, mas você diminui a quantidade de veias e diminui a intensidade da dor que a pessoa vai ter. Então, eu faço um paralelo como se fosse pressão alta. A pressão alta, se você para de tomar medicação, ela sobe. Então, é uma doença que não tem cura. A varizes é mais ou menos assim. É uma doença que tem controle, mas ela não tem cura, não tem como evitar 100%. Perfeito. E quando pode ser um tratamento medicamentoso ou um tratamento cirúrgico? Interessante. A avaliação da definição do tratamento medicamentoso ou do tratamento cirúrgico é sempre do cirurgião vascular. Sempre deve ser feito por um médico. Então, depende do grau de comprometimento dessas veias. O exame que nos auxilia bastante é o ultrassom Doppler, aquele que passa o gelzinho nas pernas, e ele que vai definir a quantidade de veias internas que a pessoa tem, a quantidade de varizes internas, e isso define se pode ser um tratamento exclusivamente medicamentoso ou um tratamento cirúrgico. Porém, atualmente a gente tem outras opções de tratamento, não só a cirurgia. Existem algumas outras possibilidades de tratamento intervencionistas, que é feito no consultório, mas que não necessariamente precisa ter corte e cirurgia, que é o tratamento de espuma e o tratamento de laser, que substitui o tratamento cirúrgico. Dores nas pernas pode causar trombose? Pode. Na verdade, dores nas pernas pode ser um indício de trombose. Então, se você tem dor nas pernas, tem inchaço, tem sensação de perna cansada, de peso, esse pode ser um alerta para uma trombose. Então, precisa procurar o seu cirurgião vascular de confiança. Dores nas pernas é um sinal que pode ser um quadro de trombose.
Muitas vezes a gente ouve falar em trombose, mas vamos explicar ao pessoal de casa, né? O que seria uma trombose? O que é a tão temida trombose, Exato. né? Todo mundo tem medo. Trombose nada mais é do que um coágulo que se forma na circulação. E se forma numa veia importante da circulação das pernas. E a gente pode ter trombose nas pernas, nos braços, no coração, no fígado, no rim, enfim, em qualquer parte do organismo, inclusive no cérebro. Mas a mais conhecida é a trombose das pernas. Então forma-se um coágulo e aquele coágulo impede o fluxo sanguíneo, impede a circulação. Como aquele sangue fica parado, represado, então a perna incha, ela fica vermelha, fica dolorida. Então o trombose nada mais é do que um coágulo, entupindo a circulação daquela região. Pensando em trombose, nós temos alguns fatores de risco. A questão familiar, então se a sua família tem história de trombose, seu pai, sua mãe, você tem mais propensão. Existem algumas doenças chamadas de trombofilias, que são doenças que favorecem com que o seu sangue produza mais coágulos. A gestação, a mulher gestante tem uma chance maior de ter trombose, varizes, viagens longas de avião ou viagens longas numa mesma posição no carro, né, que a gente conhece como a síndrome da classe econômica. Então você vai viajar de avião, aquela poltrona super estreita que seu joelho bate na poltrona da frente, então sua perna fica muito tempo parada, isso também aumenta uma chance de ter trombose. Como outras coisas, cirurgias de grande porte, grandes traumas, acidentes, mas os fatores mais corriqueiros são esses, o uso de anticoncepcional, a gestação e as varizes também. Como resolver o problema da trombose, doutora? O tratamento de trombose é um tratamento super sério, é uma doença gravíssima que não deve ser negligenciada. Não pelo fato da trombose, mas pelas suas possíveis complicações. Dentre elas, a mais grave é o tromboembolismo pulmonar, que é a embolia pulmonar, que pode matar. Tá? Então, o tratamento de trombose tem que ser feito por um profissional vascular, por um médico vascular e tem que ser feito com um acompanhamento muito de perto. Então, o tratamento requer uso de heparina, requer uso de anticoagulante, requer repouso e tudo isso é um tratamento de manejo médico. Então, se você tem a suspeita, se tem essa dor, precisa procurar o hospital, um profissional para ser tratado. Doutora Mariana Borges Firmo, médica, cirurgiã vascular, angiologista, nos brindando aqui com a sua presença, nos honrando muito e espero que você esteja gostando da nossa entrevista, tenho certeza que está. São mais de 80 mil telespectadores nos assistindo nesse momento, a gente fica muito feliz com essa audiência, viu? Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu prestígio. E vamos seguir em frente aqui, vamos falar de varizes agora, doutor? Vamos falar de varizes. O que são as varizes, Quem quais não as tem causas? varizes, né? Então... Varizes, por definição, são veias dilatadas e tortuosas em qualquer parte do corpo. O mais comumente é nas pernas, pela ação da gravidade. Então, quando uma veia ela fica grande, fica dilatada, ela é considerada uma veia varicosa. As causas de varizes, basicamente, está na questão familiar, então a questão genética, não tem como fugir muito disso. A sua profissão, então se você fica muito tempo em pé, faz um trabalho com muito esforço, muito tempo sentado. O uso de alguns hormônios, como o anticoncepcional, pode propiciar, favorecer o aparecimento de varizes e a gestação. As varizes, quando são aquelas grandes, né? Tem graus de varizes? Tem uma classificação que define varizes de simples até a mais grave. Então a gente começa com aquelas veinhas bem fininhas, aquelas roxinhas, que são os vasinhos, até aquela veia bem dilatada, que já formou uma ferida, que tem aquela perna escurecida, manchada. Então tem classificação. Você consegue definir em que grau que o paciente está. Quando tem na perna uma variz meio grossa assim, né? E ocorre um problema, alguém pode chutar ali sem querer uma criança. É perigoso dar uma hemorragia assim? É super perigoso. Ficar fora de controle? Porque ou não? Não, tem esse risco. Dá para socorrer? Dá para socorrer, porque a pele onde fica a veia varicosa, ela é fina. Então ela é muito fininha. Então qualquer pancada, se você tropeçar, se você bater na quina de um móvel, pode rasgar aquela pele. E aí, como é uma veia muito dilatada, o sangramento pode ser exacerbado. Nessa situação é preciso manter a calma, sempre comprimir na região, ligar para o serviço de resgate, procurar um hospital mais próximo. Mas se você não fizer nada, aquele sangramento ele é realmente importante. É um sangramento de grande porte. Então é uma emergência, não? É uma emergência, precisa urgência procurar. Emergência. Isso, exatamente, precisa procurar o serviço médico. E agora vamos falar mitos e verdades
sobre varizes, para a gente finalizar. Vamos lá, os mitos e verdades. Tem algumas pessoas que, assim, a grande parte das mulheres me procuram perguntando, doutor, eu uso salto, então o salto é um fator de risco para varizes? Eu sempre respondo assim, eu uso salto, né? Eu trabalho com salto o dia todo e não tenho varizes, então o salto é um mito. Se você tem a questão genética, familiar e aqueles outros fatores que a gente conversou, você tem mais chances de ter varizes, mas não é pelo salto que você vai ter varizes. Então, o primeiro grande mito da variz é o salto. Então, mulher pode usar o salto sem ter varizes, sem problema nenhum. Esse é o primeiro grande mito. E outro grande mito de variz é, toda variz é cirúrgica? Não necessariamente. Aquilo que a gente conversou anteriormente, existem alguns tratamentos que estão substituindo o tratamento cirúrgico, que é o tratamento da espuma e o tratamento com laser. Então, nem toda variz é cirúrgica. E um outro mito é, nem toda variz causa uma trombose. Que a pessoa chega no consultório desesperada, preocupada, eu tenho variz, eu vou ter trombose? Não necessariamente. Existem algumas veias dilatadas que podem cursar com uma trombose, mas a grande maioria delas não. Então, acho que esses são os principais mitos, assim, preocupações das mulheres em relação a varizes. Ok. E quanta informação legal, né? Que bacana. Quanto conhecimento. Isso é muito importante, gratificante tê-la aqui. E tem uma telespectadora que ficou sabendo que a doutora viria no programa, perguntou o seguinte, vasinho no rosto, o tratamento é com agulha ou com laser? Bem interessante. A gente pode ter vasinhos no rosto todo, na região aqui no canto do olho, na asa nasal, embaixo do mento. Então, a face toda pode ter vasinhos que podem ser tratados, sempre com laser. Tá? Por quê? Porque os vasos da face, as veias da face, elas são avalvuladas, ou seja, elas não têm um bloqueio para aquele produto que é injetado, que é agulha, que é a aplicação. Então, a preferência, né, o tratamento de escolha é o tratamento com laser. Então, vasinhos em face, nunca agulha, sempre laser. Ok, muito obrigado, doutora Mariana, obrigada pela convite. Presença, muito pela obrigada. Entrevista. E fique à vontade para as suas considerações finais, aos nossos amigos de casa. Olha, agradeço bastante a oportunidade e muito importante, nós temos o hábito de cuidar do coração, de cuidar do pulmão, fazer o check-up no ginecologista, fazer o check-up no urologista e a gente sempre esquece das pernas. Então, assim, não negligencie suas pernas, é ela que leva você para todos os cantos. Então, o cirurgião vascular faz parte do escopo de médicos que você tem que se tratar, que tem que fazer o acompanhamento, tá? Espero ter tirado as dúvidas e obrigada pela oportunidade. Ok, prazer tê-la conosco. Nossa nova parceira aqui na TV Mais, canal 22, canal 41, Clínica Borges Firmo, ok? Vamos em frente com a nossa programação. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.